Fala rapaziada, hoje eu vim trazer todas as notícias do mundo da bola, mas antes já vai se inscrevendo no meu canal para nós chegar a 4.000 inscritos até o final do ano. Ativa o sininho e deixa o like e segue o Instagram do canal Futebol Channel. Atlético MG já acionou o CBF para ser considerado tricampeão brasileiro, revela presidente. Sérgio Coelho, presidente do Atlético MG, afirmou que enviou documentação sobre título de 1937 à CBF. O Atlético Mineiro saiu da fila de 50 anos e se sagrou bicampeão brasileiro em 2021. Depois do recente título do Brasileirão, o clube busca ter reconhecida uma outra conquista nacional, a da Copa dos Campeões de 1937, organizada pela extinta Federação Brasileira de Futebol, FBF. Já fizemos um trabalho, já apresentamos à CBF para que ela reconheça, como reconheceu dos outros clubes. Temos muita esperança que isso pode acontecer, disse o presidente Sérgio Coelho nesta segunda-feira ao canal do repórter Breno Galante no YouTube. Depende da CBF. A parte que dependia do Atlético MG, foi feita. Comprovando os jogos, as matérias que saíram na época dos jornais e tudo mais, completou o mandatário alvinegro. O torneio em questão contou com campeões estaduais do ano anterior, como o Fluminense, a Portuguesa, e o Rio Branco S. Entretanto, em 1936 ainda existiam disputas entre diferentes federações dentro do mesmo estado, de modo que Vasco e Palestra Itália, Palmeiras, também foram campeões de torneios estaduais naquela temporada. A CBF vai analisar e estamos otimistas que isso possa dar certo, continuou o presidente Sérgio Coelho. Tendo a aprovação da CBF, vamos comemorar esse título sim, como os demais clubes comemoraram, completou. Os títulos aos quais o mandatário do Atlético MG se refere são os anteriores a 1971, quando se iniciou o Campeonato Brasileiro. Em 2010, a CBF oficializou e equiparou os títulos nacionais de 1959 a 1970, quando foram disputados torneios como a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Em busca de trio dos sonhos, Chelsea oferece R$550 milhões por Marquinhos e recebe não do PSG, diz jornal. O clube inglês quis contratar o brasileiro na última janela de transferências para montar trio dos sonhos, ao lado de Thiago Silva e Antônio Rudiger a pedido de Thomas Tuchel. O Chelsea tentou contratar o zagueiro Marquinhos, do PSG, na última janela de transferências. No entanto, segundo informações do jornal L'Équipe, o clube francês recusou uma proposta dos ingleses de 85 milhões de euros, R$550 milhões. Com a oferta rejeitada logo de imediato, o brasileiro de 27 anos nem teve a chance de expressar seu desejo. Ainda de acordo com a publicação, a ideia do treinador era formar um trio dos sonhos com Marquinhos, Thiago Silva e Antônio Rudiger. Desde que chegou ao Paris Saint-Germain, em 2013, Marquinhos vem se consolidando entre os titulares. Ele foi contratado junto à Roma e assumiu a faixa de capitão na equipe comandada por Maurício Pochettino. Em sua 9ª temporada na França, o brasileiro, além de ter boas atuações na sua posição de origem, também coleciona números positivos no setor ofensivo. Dos 19 jogos que disputou até o momento, marcou 3 gols e deu uma assistência. Ele tem contrato com o PSG até junho de 2024. Como o Flamengo projeta faturar mais de R$1 bilhão em 2022 mesmo com menos dinheiro de TV e venda de jogadores. O clube carioca publicou em seu site oficial o orçamento para a próxima temporada. O Flamengo publicou, em seu site oficial, o orçamento para a temporada 2022. Em termos de receitas, o clube projeta ultrapassar a barreira de R$1 bilhão em faturamento, mesmo contando com menos dinheiro de televisão e também venda de jogadores. Para isso, a aposta rubro-negra está principalmente no crescimento das receitas de bilheteria e estádio, duramente afetadas desde o início da pandemia de Covid. Em 2022, o Flamengo espera crescimento de 574,4% dessa fonte, com R$102,1 milhões, contra apenas R$15,1 milhões em 2021. Já as reduções em dinheiro de TV e transferências têm explicações diferentes.
Em relação a direitos de transmissão, 2021 foi um ano atípico, já que parte do valor referente a 2020 foi pago nesse exercício, depois que o Campeonato Brasileiro foi prorrogado também em razão da pandemia. Esse cenário impacta tanto no dinheiro fixo a que o Flamengo tem direito, quanto nas premiações. Na primeira fonte, o clube faturou R$ 282,5 milhões em 2021 e projeta R$ 52,5 milhões menos, ou 18,6%, em 2022. R$ 229,9 milhões. Já em premiações, a queda é menor no cálculo rubro-negro, de R$ 131,8 milhões para R$ 130,2 milhões, 1,2%. Já em relação à venda de jogadores, o Flamengo classifica sua meta como alinhada ao histórico recente. Só que, enquanto faturou R$ 270,7 milhões em 2021, o número projetado para 2022 é quase R$ 85 milhões mais baixo, em uma redução de 31,4%. R$ 185,7 milhões. Em todas as demais fontes de receitas, o Flamengo espera aumento em relação a 2021 para superar R$ 1 bilhão no total. Além de bilheteria e estádio, outra linha que a equipe conta com crescimento significativo é no marketing. Em patrocínios incentivados, o clube espera incremento de 67,6%, de R$ 21,6 milhões para R$ 36,2 milhões. Já em parcerias de publicidade, a conta é ir de R$ 192,9 milhões para R$ 255,6 milhões. Com a retomada do público nos estádios, o Flamengo também conta com um crescimento de seu faturamento com sócios torcedores. Depois de R$ 36,6 milhões em 2021, o clube espera R$ 49,0 milhões na próxima temporada. Fecham a projeção rubro-negra as receitas provenientes do clube social, esportes amadores e outras, na descrição do orçamento. Nessa linha, o Flamengo tem meta de R$ 44,1 milhões de arrecadação. Além de faturar mais de R$ 1 bilhão, o orçamento do Flamengo para 2022 projeta contas no azul ao final da temporada. O superávit proposto no documento é de R$ 186,0 milhões, o que significa dizer que as despesas no ano ficarão na casa dos R$ 847,0 milhões. Vasco segue Cruzeiro e dá mais um passo para virar SAF e vender futebol a investidores. Vasco contratou estudos para detalhamento do projeto de constituição da SAF, Sociedade Anônima do Futebol. O Vasco anunciou nesta terça-feira, 21, que contratou estudos para a elaboração do projeto da Vasco da Gama SAF, que visa transformar o futebol do clube em uma sociedade anônima do futebol. A exemplo do que fez o Cruzeiro, o objetivo seguinte é vender ações do clube a investidores. No caso da Raposa, o ex-atacante Ronaldo Fenômeno comprou 90% delas, prometendo um investimento de R$ 400 milhões nos próximos anos. Em sessão realizada na noite dessa segunda-feira, 20/12, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Carlos Fonseca, ratificou o entendimento do Conselho de Beneméritos que a diretoria administrativa pode dar início imediato à contratação dos estudos para elaborar a proposta de criação da SAF, disse o Cruz Maltino. Entre os estudos a serem desenvolvidos estão a elaboração de parecer jurídico sobre a operação, incluindo proposta de estatuto social da SAF, o detalhamento e valoração dos contratos e ativos ligados ao futebol que seriam transferidos do clube para a SAF, a estrutura administrativa e de governança da SAF, a estrutura e receitas do clube após criação da SAF, entre outros, acrescentou. O Vasco entende que a criação da SAF é a medida mais adequada para se obter, a um só tempo, o saneamento das finanças do clube e a realização de investimentos no futebol, pois esse regime jurídico oferece instrumentos para a captação de recursos financeiros a um custo inferior do que aquele hoje disponível para o clube no mercado completo. Segundo o presidente do time carioca, Jorge Salgado, a formação de uma SA será fundamental para que a equipe volte a ter equilíbrio financeiro. A constituição da SAF é um passo fundamental para que o Vasco recupere a capacidade de investir no futebol e também equilibre suas finanças em definitivo, afirmou. Nossa indústria vai passar por um processo inexorável de profissionalização com rápida transformação.
Aqueles que se organizarem primeiro terão uma importante vantagem competitiva, principalmente um gigante do tamanho do Vasco, que é um clube nacional com potencial extraordinário. Vamos trabalhar duro para apresentar o melhor projeto do mercado, finalizou. Vista de Januário durante jogo entre Vasco e Internacional, pelo Brasileirão GT Imagens. Leia a nota do Vasco. O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que está dando seguimento à contratação de estudos para a elaboração do projeto da Vasco da Gama SAF. Em sessão realizada na noite dessa segunda-feira, 20/12, o presidente do Conselho Deliberativo, CD, do clube, Carlos Fonseca, ratificou o entendimento do Conselho de Beneméritos, CB, que a diretoria administrativa pode dar início imediato à contratação dos estudos para elaborar a proposta de criação da SAF. Entre os estudos a serem desenvolvidos estão a elaboração de parecer jurídico sobre a operação, incluindo proposta de estatuto social da SAF, o detalhamento e valoração dos contratos e ativos ligados ao futebol que seriam transferidos do clube para a SAF, a estrutura administrativa e de governança da SAF, a estrutura e receitas do clube após criação da SAF, entre outros. No dia 29/11, a diretoria administrativa havia formalizado aos conselhos do clube o pedido de constituição da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, para o exercício da atividade de futebol do clube. A SAF é um tipo societário criado pela Lei No. 14.193, de 6 de agosto de 2021, que permite ao clube constituir empresa para operar o futebol, com regime tributário simplificado e normas de governança que asseguram a gestão profissional e transparente. Em 8 de dezembro, o presidente do Conselho de Beneméritos, Antônio Peralta, expediu ofício ao presidente Jorge Salgado informando que a diretoria administrativa tem competência para efetuar o levantamento dos procedimentos jurídicos, contábeis e fiscais necessários à identificação, valoração e aporte ao capital social ou cessão de uso de ativos para a constituição de uma companhia Vasco da Gama SAF, posição ratificada pelo presidente do Conselho Deliberativo na sessão do CD de ontem, 20/12, que solicita que o resultado dos estudos e análises contratados pela diretoria sejam remetidos ao CD para encaminhamento em ordem do dia de sessão específica do CD para conhecimento, debate e deliberação. Livres, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo. O Vasco entende que a criação da SAF é a medida mais adequada para se obter, a um só tempo, o saneamento das finanças do clube e a realização de investimentos no futebol, pois esse regime jurídico oferece instrumentos para a captação de recursos financeiros a um custo inferior do que aquele hoje disponível para o clube no mercado. Para acompanhar os estudos, a diretoria administrativa irá criar uma comissão de acompanhamento do projeto SAF, que contará com a participação de conselheiros, beneméritos e integrantes da diretoria. A constituição da SAF é um passo fundamental para que o Vasco recupere a capacidade de investir no futebol e também equilibre suas finanças em definitivo. Nossa indústria vai passar por um processo inexorável de profissionalização com rápida transformação. Aqueles que se organizarem primeiro terão uma importante vantagem competitiva, principalmente um gigante do tamanho do Vasco, que é um clube nacional com potencial extraordinário. Vamos trabalhar duro para apresentar o melhor projeto do mercado, declarou o presidente. Jorge Salgado. Newcastle faz oferta de R$ 260 milhões por Lucas Paquetá e o ouve não, diz site. Vice-lanterna da Premier League foi comprado recentemente por fundo de investimentos da Arábia Saudita. De acordo com o site francês Le Sport, o Newcastle fez uma proposta para o Lyon envolvendo o nome de Lucas Paquetá. Segundo a imprensa francesa, a proposta foi em torno de 40 milhões de euros, cerca de R$ 260 milhões, pelo jogador da seleção brasileira. No entanto, o Lyon rejeitou a oferta, que incluía ainda um salário anual de 10 milhões de euros, bem acima dos 4,6 milhões que ele recebe do clube francês atualmente. O Newcastle foi comprado por um fundo da Arábia Saudita no começo da temporada e deve se tornar o novo rico da Premier League. No entanto, o time inglês atualmente é o penúltimo colocado na Premier League e corre o risco de cair de divisão. Cruzeiro.
Ronaldo descarta Alexandre Matos e vai avaliar Vanderlei Luxemburgo. O Fenômeno comprou 90% da SAF e administrará o clube mineiro, que vive grave crise e segue na Série B após comprar 90% das ações da SAF do Cruzeiro por R$ 400 milhões. Ronaldo Fenômeno já começa a utilizar seu poder dentro do clube. O novo dono do futebol celeste descartou a contratação do dirigente Alexandre Matos, que já estava acertado para retornar à equipe onde foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014. Quem também será avaliado é Vanderlei Luxemburgo, atual técnico do Cruzeiro, que renovou o contrato para continuar no comando na temporada 2022. Ronaldo quer um perfil diferente de profissionais para gerir o futebol celeste. O Fenômeno dará preferência a nomes mais jovens, que não carreguem vícios do velho mundo do futebol. Quem deu a notícia a Matos foi Paulo André, ex-zagueiro de Corinthians e Atlético PR, que atualmente trabalha com Ronaldo como dirigente do Valladolid e pode fazer parte do projeto no Cruzeiro. Para o comando executivo da SAF, o novo dono do Cruzeiro já fez sondagens iniciais em nomes como o de Alexandre Pássaro, ex-dirigente de São Paulo e Vasco, e Felipe Drummond, presidente do tricampeão mundial de futsal Magnus. O nome de André Sanches, que já foi especulado, não se encaixa no perfil. Ronaldo teve apenas uma conversa informal com o amigo que o trouxe para o Corinthians na época de jogador. Jorge Jesus dá sim ao Flamengo em reunião por volta ao clube, diz site. Diretoria do clube carioca se reuniu com o Mistério na última terça-feira, 22, apresentou proposta e ouviu resposta positiva. Flamengo e Jorge Jesus se reuniram na última terça-feira, 21, e discutiram um retorno do treinador ao Brasil. E o treinador deu um sim para o vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, para que essa volta aconteça. A informação é do portal UOL. Durante a conversa, o comandante falou para a dupla de dirigentes que desejaria voltar a treinar o clube que fez história em 2019 e 2020. No entanto, há um empecilho ainda para esse retorno: o Benfica. Jesus tem contrato com o time português até junho de 2022. E uma saída depende de um acordo com o Benfica, protegido por uma multa de 6 milhões de euros, cerca de R$ 39 milhões. De acordo com a publicação, o Flamengo encara o valor como fora da realidade do futebol e, por isso, tentará uma negociação para reduzir a quantia. O Flamengo embarcou para a Europa atrás de um treinador e sempre tratou Jesus como opção. Nos dias que antecederam a viagem para Portugal, a ex-trouxe que Braz e Spindel não iriam acertar com qualquer treinador sem antes receber uma posição do Mister. Carlos Carvalhal, Paulo Souza e Paulo Fonseca foram cotados, mas o desejo sempre foi por Jesus. Jorge Jesus não conta com a duração da torcida do Benfica. Apesar de ter classificado o time para as oitavas de final da Champions League, a relação não é boa. E os clássicos contra o Porto, nesta quinta-feira e no dia 30 deste mês, ambos podem definir o futuro. Rafael Navarro viaja a São Paulo para assinar com o Palmeiras. Atacante fará exames médicos no Alviverde e já deve ser oficializado como novo reforço na manhã desta terça-feira, 21. Rafael Navarro, agora ex-Botafogo, embarcou rumo a São Paulo para realizar exames e assinar contrato com o Palmeiras. O vínculo do atacante com o alvinegro é válido até o fim deste ano e não foi renovado. Conforme a apuração da TNT Sports, já está tudo certo para que a transferência seja concretizada, faltando somente os exames físicos, que devem ser realizados nesta tarde na academia de futebol. Em rápida entrevista ao jornalista Vene Casagrande, Navarro declarou estar muito feliz. Agora é aproveitar a oportunidade, trabalhar e poder ajudar o Palmeiras da melhor forma possível, disse o jogador. Amo muito eles, torcedores, amo muito o Botafogo, é minha casa. Um dia espero voltar também, finalizou Rafael Navarro. Real Madrid se aproxima da contratação de Tolisso, do Bayern. Tolisso está em final de contrato com o Bayern e não seguirá na equipe alemã. O Real Madrid está cada vez mais próximo de conseguir a contratação do meio-campista Corentin Tolisso, segundo informa o portal Fichajes. O jogador tem contrato se encerrando com o Bayern de Munique e chegaria ao clube espanhol sem custos ao final da temporada.
caso queira antecipar a chegada de Tolisso já para esta próxima janela de transferências, que se abre em janeiro, o Real Madrid terá que acertar algum valor com o Bayern para que os alemães liberem o jogador 6 meses antes do final de seu contrato. Tolisso chegou ao Bayern em 2017, vindo do Lyon. Apesar de nunca ter tido status de titular no clube alemão, o meia somou bons momentos com a camisa do time. No total, Tolisso soma 109 jogos, 19 gols e 15 assistências pela equipe bávara. Everton Cebolinha entra na mira de Borussia Dortmund. Milan. Benfica deve pedir cerca de 25 milhões de euros para liberar Cebolinha depois de um início abaixo do esperado no Benfica. Everton Cebolinha vem conseguindo dar a volta por cima e ganhando mais tempo de jogo no clube português. As atuações do jogador brasileiro vêm chamando atenção e o Benfica deve receber propostas pelo atacante. Segundo informações divulgadas pelo site Todo Fichajes, o Milan e o Borussia Dortmund vêm monitorando o brasileiro e pretendem fazer ofertas ao Benfica pela contratação do jogador, que tem contrato até 2025 com os portugueses. Tirar Everton Cebolinha do Benfica, no entanto, não deve ser missão das mais baratas. O clube português pagou 20 milhões de euros pela contratação do atacante e especula-se que o valor de liberação do brasileiro seria, no mínimo, na casa dos 25 milhões de euros, R$ 162 milhões. Jornal francês revela tensões internas entre jogadores do PSG. Insatisfações por privilégios e ausências não justificadas podem ser um problemão para o time no restante da temporada. Classificado para as oitavas de final da maior Champions de todos os tempos e na liderança do campeonato francês, o PSG vem buscando fazer jus ao time que construiu para disputar a temporada, com Messi, Neymar, Mbappé, Sérgio Ramos, Di Maria e outros craques. Apesar dos resultados, nem tudo são flores na relação entre os jogadores e a comissão. Uma reportagem do L'Équipe revelou conflitos internos, insatisfações por privilégios no tratamento de alguns, ausências sem justificativa e festas não autorizadas. Uma das tensões citadas pelo jornal francês teria acontecido entre os goleiros Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma. Segundo a matéria, Navas lidou bem com a vinda do italiano e eles chegaram a fazer um acordo para a titularidade no gol. Até que a comissão técnica estipulou um rodízio a cada 2 ou 3 jogos. As escolhas do técnico Pochettino começaram a ser questionadas. O agente de Donnarumma, Mino Raiola, opinou em entrevista à Rai, o que teria piorado o clima. Não sei se esta situação se tornou um problema, mas todo mundo sabe como essa história vai acabar. Tudo será decidido em favor de Gianluigi. Outro ponto trazido pelo L'Équipe foi sobre a renovação de Mbappé com o clube francês. Segundo o jornal, uma divisão clara do vestiário entre dois grupos poderia contribuir para a escolha do atacante em deixar a equipe. Depois da proposta do Real Madrid para levar o jogador por 180 milhões de euros, recusada por Leonardo, diretor esportivo do PSG, a falta de estabilidade entre os membros do time seria um fator importante para a saída de Mbappé. Mais um conflito no centro de treinamento envolve os privilégios diferenciados para certos jogadores. Segundo o L'Équipe, a festa que Lionel Messi organizou para comemorar sua 7ª bola de ouro foi motivo bem cômodo. Vários jogadores do PSG foram para a comemoração, mas, no dia seguinte, Messi e Leandro Paredes apresentaram sintomas de gastroenterite, segundo o próprio clube, e faltaram aos treinos. De acordo com o jornal francês, a atitude incomodou os companheiros que também estiveram com o argentino na noite anterior. Foi exigida uma cobrança maior de Pochettino e de Leonardo. Algo parecido aconteceu com 2 jogadores sul-americanos do PSG que não tiveram os nomes revelados. Eles compareceram em um dos últimos treinos da manhã visivelmente cansados, depois de uma festa na noite anterior. Ambos se recusaram a treinar antes de uma aprovação da comissão técnica. Esses não foram os únicos casos de privilégios apresentados pelo L'Équipe. Segundo o jornal, o acontecido entre Mauro Icardi e sua esposa, Wanda Nara, também criou tensões. No final de outubro, o atacante teria conseguido autorização para uma folga de 3 dias após o pedido de divórcio por infidelidade do jogador.
A liberação não foi bem recebida por vários jogadores e o clima ficou ainda pior quando Icardi recebeu permissão para viajar até a Itália e tentar reconquistar a esposa. Oficial. William Bigode é um novo reforço do Fluminense. Clube Tricolor anunciou a chegada do atacante pelas redes sociais na tarde desta terça-feira, 21. Na tarde desta terça-feira, 21, o Fluminense anunciou nas redes sociais a chegada do atacante William Bigode, de 35 anos. Apesar de o clube ter divulgado oficialmente o novo reforço para 2022, o presidente tricolor, Mário Bittencourt, já havia adiantado a informação em live da FLUTV. William foi revelado pelo Guarani em 2004. De lá para cá, somou passagens por grandes clubes brasileiros, como Atlético PR, Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras. Entre os principais títulos, ele soma 3 Libertadores, 4 brasileiros e uma Copa do Brasil. Essas foram a notícia do mundo da bola. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no meu canal para nós chegar a 4.000 inscritos até o